eu sou Arlete Maria Francisco, da Universidade Estadual Paulista, do campus de Presidente Prudente, e apresento o trabalho intitulado Análise do Centro e da Centralidade de Presidente Prudente em uma abordagem configuracional. Para contextualizar, Presidente Prudente é uma cidade média do extremo oeste do estado de São Paulo, distante 550 quilômetros da capital. É uma cidade que se forma no contexto, que nasce, no contexto de expansão do café e da produção de café e da estrada de ferro no início do século XX. Ela surge a partir de dois loteamentos com grelha ortogonal, um de frente à estação e o outro posterior. Até a década de 60, uma cidade vai crescer de uma maneira bastante contínua, que é mais ou menos esta área aqui, a partir até do desdobramento dessa grelha ortogonal, e depois ela se expande, se fragmenta e se torna uma cidade bastante espraiada. Hoje ela conta com cerca de 240 mil habitantes. O trabalho é subsidiado pelos conceitos de centro e centralidade, tanto da geografia urbana quanto da sintaxe espacial. O objetivo foi identificar as formas e centralidades urbanas de Presidente Prudente, numa perspectiva diacrônica, e analisar o surgimento de eixos determinantes de centralidades de períodos subsequentes. A pesquisa de natureza exploratória se desenvolve a partir da teoria, métodos e técnicas da sintaxe espacial, a partir da cartografia histórica e da atual são elaborados mapas axiais e de segmentos e calculadas as medidas de integração global e local, as quais revelam as áreas mais acessíveis do assentamento e, assim, as áreas com potencial de centralidade. Na sequência, tais áreas são avaliadas a partir do uso do solo. Aqui são 3 mapas de segmento de Presidente Prudente, de 23, 39 e 64. Aqui, a linha com maior valor de integração é justamente a correspondente à via que liga os dois núcleos. Aqui com a primeira expansão e a segunda via de ligação entre os dois núcleos, ela surge também como um eixo de integração, de maior valor de integração. Em 64, quando a cidade tem uma grande expansão, 8 vezes, tem 8 vezes mais linhas axiais do período anterior, e surgem 2 grandes eixos aqui, quando a cidade se encontra na sua forma mais compacta, mas surgindo aqui já um núcleo integrador que vai se efetivar em 82, quando a cidade então se espraia, e aí surge um núcleo integrador a partir desta malha ortogonal, e que vai se consolidar aqui até 23. Surge também uma outra linha aqui, e uma média, uma linha aqui, um eixo aqui de integração médio, e que vai depois se consolidar com uma centralidade. Aqui, de acordo com a historiografia, esse eixo aqui, que aparece no mapa de 23, sendo o mais integrado, o maior valor de integração, de acordo com a historiografia, corresponde à via de onde se localizam os comércios e serviços no início da cidade, e ela se consolida ao longo do tempo como a mais importante. Hoje ela é uma avenida de pedestres, chamada Calçadão. Num segundo momento, de acordo ainda com a historiografia, esses comércios e serviços transbordam para essa outra via e para as vias que interceptam. No mapa de 39, a gente vê justamente essas 2 linhas e esta como as de maior integração. Aqui é uma imagem de um trabalho, de um levantamento feito em 95 pela Encarnação Expósito, em que ela identifica um núcleo aqui de maior, onde tem o centro principal e eixos
com o crescimento da cidade, né, os eixos especializados vão surgindo, ela identifica esses 4, e esse subcentro, e um subcentro em formação aqui, e aqui ao longo do parque. E justamente ele corresponde, né, a esse subcentro, a esse eixo aqui de integração. O centro principal, ele não corresponde ao núcleo integrador, mas eles, no mapa, os eixos, eles aparecem. E aqui, ele começa a aparecer aqui uma linha com maior valor de integração. No mapa de integração local, reforça, então, essas duas linhas onde vai surgir essa centralidade aqui. E aqui, tanto na global quanto na local, esse subcentro, ele se preserva. Na local, também aparecem os eixos, mas o centro, né, e o centro principal aqui também surge como núcleo de integração. No mapa atual, nós temos aqui também um núcleo, esse é um núcleo compacto, e depois as vias que já existiam, como no período anterior, ele só se reforça, essa centralidade é reforçada. Esta via aqui que se estende, ela também vai se estender, comércios e serviços. Essa daqui já se consolida e surgem esses dois, mais recentemente, começa a se formar esses dois subcentros aqui, ainda em formação, né? Os eixos de maior integração continuam os mesmos, então aqui a malha, um núcleo integrador, com eixos que vão continuar e que correspondem a esses eixos aqui. Os 3, esse daqui que já era consolidado desde a época anterior, e esses 2 que se formam, eles não correspondem a linhas com maiores valores de integração, tampouco esta linha aqui, que corresponde à extensão desta via. No mapa de integração local, esse daqui começa a surgir como um valor médio de integração, mas esses dois, tanto esse quanto esse, também não aparecem como eixos de valores de integração, de alto valor de integração. Bom, o trabalho se propôs a estudar a formação das centralidades em Presidente Prudente a partir da sintaxe espacial em uma perspectiva diacrônica. Presidente Prudente é uma cidade planejada a partir de 2 grelhas ortogonais, cuja expansão seguiu esta forma até a década de 60. A partir de então, a malha urbana tende a se fragmentar, quanto mais periférica em relação ao centro. Os achados mostraram que o centro principal da cidade e as centralidades consolidadas correspondem a linhas com maiores valores de integração, mas o contrário não se verifica. O traçado ortogonal favorece a acessibilidade e revela um núcleo integrador muito mais largo que o centro principal da cidade. Alguns subcentros de formação recente não correspondem a ruas com maiores a eixos com maiores valores de integração global, mas de média integração local, que podem se consolidar no futuro. O estudo aponta perspectivas para um maior entendimento da sintaxe espacial para cidades planejadas, com traçados ortogonais e fragmentadas socioespacialmente, cruzando com dados socioeconômicos. Obrigada, aqui fica o contato e fico à disposição para dialogar, para tirar dúvidas.